Olá pessoal, então dando continuidade aqui ao nosso módulo de Excel, temos a planilha que a gente está usando como base, né? E agora pessoal, a gente vai tratar de uma situação que ela é muito recorrente e que geralmente ela dá um pouco de trabalho para se fazer, que é o seguinte. Essa nossa planilha aqui, ela é pequena, né? Como eu comentei em outras aulas. Mas imagina que fossem planilhas de 20, 50, 200, 500 linhas, onde teria uma ficha extensa aqui de informações. E aí, por algum motivo, você quer verificar se existem células em branco dentro dessa tabela. E com isso, excluir essas células em branco. Então, o que você pode fazer para resolver isso? Então, primeiro, a nossa tabela ela não tem células em branco. Então, a gente vai criar. Então, ó, vou inserir aqui linhas da tabela acima. Vou criar 3 linhas em branco para a gente poder fazer esse teste. Prontinho. Então, aqui a gente está vendo, né, que tem 3 linhas, mas imagine que fosse uma planilha gigantesca em que você não sabe a quantidade de linhas que tem em branco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a minha coluna inteira, ou a minha tabela inteira. Vou vir aqui em localizar e selecionar e vou em ir para especial. Aqui, ir para especial, você vai selecionar a opção em branco e dar um OK. Deu um OK, vai ficar selecionada apenas as células que estão em branco. E aí com isso agora a gente vai usar aquele atalho que eu ensinei para vocês, que é o Ctrl-, onde o Ctrl- ele vai excluir essas linhas. E aí excluiu as linhas, ficaram as que realmente nos interessam, ok? Então pessoal, iniciando mais uma aula. Então vamos lá. Hoje a gente vai tratar do pincel de formatação, que é esse aqui, ó. Para que serve o pincel de formatação? Ele serve para facilitar a nossa vida, porque é o seguinte: muitas vezes você pega uma tabela, uma planilha, e aí você configura da forma que você quer, coloca o texto do tamanho que você quer, a formatação, a fonte, os espaçamentos, enfim, tudo da maneira que você quer. E aí o que acontece? Quando muitas vezes você gera uma nova planilha, você acaba que tem que refazer esse processo. E para evitar esse tipo de situação, o que geralmente a gente faz? Eu estou aqui com essa planilha que a gente trabalhou em outras aulas. E aí a gente vai imaginar o seguinte. Vamos imaginar que ela está aqui, ó. Eu trouxe ela de algum outro lugar, imagina que são planilhas diferentes. Eu trouxe ela de outro local. Eu quero que ela fique nessas configurações. Então vou colar aqui, aqui e aqui. Por que eu colei nesses locais? Porque eu quero utilizar o pincel de formatação. Então o raciocínio seria qual? Com base nessa tabela aqui, eu vou colocar a formatação, o tamanho do texto, as cores nessas outras. Então o pincel de formatação ele vai servir exatamente para isso, para pegar as propriedades de determinados itens e colar em outros. Então, ó, Ctrl Shift, seta para a direita, seleciona aqui. E aí eu venho aqui, ó, na seta no pincel de formatação e clico. Pronto. Automaticamente ele me criou todo esse panorama aqui. Só que ele não aumentou o tamanho das letras. Então aqui você mesmo pode já alterar. E aí então vou voltar aqui só uma vez. O que acontece? Então eu selecionei aqui. Cliquei no pincel de formatação. Cliquei aqui.
ele me trouxe essas informações da planilha mãe, essa base, né? Aí o que acontece? Imagina que eu tivesse que fazer isso aqui mais 2 vezes, porque eu fiz só em uma vez, né? Teria que fazer isso aqui 2 vezes. Como que eu poderia fazer para otimizar o tempo? Muita gente conhece o pincel, mas provavelmente não conhece essa opção. Você seleciona a tabela mãe, a tabela base, clica no pincel 2 vezes. Clicou no pincel 2 vezes, ó. O que acontece? Não aconteceu nada, né? Vamos ver de novo aqui. Clica aqui. Pronto. Era isso que eu queria fazer. Deixa eu voltar aqui um pouco. Então vamos lá. Selecionei aqui o material que eu queria como base. Venho aqui no pincel, ó, e dou outro clique. Dou 2 cliques no caso. Quando eu clico aqui, ó, ele copiou as informações daqui, a formatação, né? Cliquei aqui, ó, de novo, de novo, de novo. Tanto de vezes que eu quiser, ele vai me colocar aqui do jeito que eu quero. E aí, o que acontece? Esse é um dos itens de otimização. Por quê? Porque geralmente as pessoas só conhecem quando você clica uma vez, onde você vai copiar desse material, vai copiar para um outro e ponto, acabou. Aí você toda hora tem que ir lá no pincel de formatação e clicar e ir marcando. Então, dessa forma que eu mostrei, seria colocar duas vezes, você vai ter alguns resultados. Pois aqui, você clicando 2 vezes, você vai poder colar essa formatação aqui, 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 aqui e aonde achar conveniente, ok? Olá pessoal, iniciando mais uma aula. Então, nesse momento que a gente vai tratar sobre um assunto que ele é muito interessante e que a gente ganha um tempo muito grande quando o utilizamos. É o seguinte, então vamos lá. Nossa planilha, né, que a gente está trabalhando é essa aqui, tudo certo, beleza. E aí, pessoal, por algum motivo, a gente precisa que o nome vendedor, que eu vou criar uma nova coluna aqui, eu vou colocar o nome vendedor, nome vendedor, vou colocar só assim, não pode ser igual, porque senão ele dá erro, porque já tem um nome, só o nome vendedor aqui. E aí, pessoal, o que acontece? Eu criei essa coluna fictícia aqui de nome vendedor para aplicar a técnica e depois a gente vai fazendo com outros exemplos. O que acontece? Por algum motivo, eu tenho os nomes aqui onde eles seguem um padrão. Então, você vai ter o primeiro nome da pessoa e logo em seguida a primeira letra que representa o seu sobrenome. Então, João Figueiredo, João F. Ramon Barbosa, Ramon B. Emerson Silva, Emerson S. Elias Rocha, Elias R. Ponto. Perfeito. Então aqui, se você observa, você tem um padrão onde na primeira palavra a gente tem o nome principal da pessoa e depois o sobrenome. Perfeito. Sabendo disso, o que acontece? Por algum motivo eu quero extrair aqui dessa coluna apenas o primeiro nome dos vendedores. Não quero saber o sobrenome dele nesse momento. Então o que eu posso fazer? Eu venho aqui, ó, e escrevo exatamente o primeiro nome que está aqui, que é João. Pronto, escrevi João. Agora eu vou apertar no Ctrl e na letra E no teclado e a mágica acontece. Pronto. Então ele pegou essa lógica que eu falei para vocês, que seria o primeiro nome, e já pontuou aqui para a gente, ó, Ramon, Emerson, Elias, João,
Ramon, Emerson, enfim. Então aqui ele já resolveu a nossa situação. Agora eu vou dar um outro exemplo. Por algum motivo, eu não quero o primeiro nome, eu quero só saber a primeira letra do sobrenome dele. A gente tem de todos, né? Então, ó, você vem e observa. O João, a primeira letra do sobrenome dele é F. E aí vamos botar ponto, que é igual tá aqui ao lado. Ó. Dou um Enter. Dei um Enter, eu vou e aperto Ctrl e a letra E. O que que acontece? Ele extrai para mim todas as letras do sobrenome de todos os vendedores. João F, Ramon B, ó, B, S, F, R, S, B, enfim. Ele extrai tudo que é necessário aqui e nos mostra aqui de maneira simplificada. Perfeito. Agora vamos ver com questão de data. Então, por algum motivo, eu não quero saber a data completa. Eu não quero saber que é o dia 1 de agosto de 2024. Não. Eu quero saber que dia do mês foi realizada cada venda. Posso fazer. Ó. Então, eu vou pegar o padrão que ele segue aqui. Se eu quero o dia do mês, eu vou pegar essa primeira coluna. Então, eu vou colocar 01 e dar um Enter. E aí eu vou e dou um Ctrl E. Só que aí foi bom isso ter acontecido. Olha só. Aqui está aparecendo como dinheiro, mas isso aqui não é dinheiro, isso aqui é data. Então você vem aqui, ó, e coloca data. Ou melhor, data não, número. Por que número? Porque o número, ele vai nos mostrar... Vamos fazer de novo aqui. Por que número? Porque, ó, quando eu extraio aqui o 1, ele só vem um número. Então eu vou colocar 01, ó. Coloca 01 igual tá aqui. Dá um Enter, Ctrl E. Pronto. Foi exatamente perfeito. Ó. Então agora ele me deu no dia 1 ocorreram essas vendas aqui. No dia 3, ó, olha só o 3 aqui, ó, ele veio para cá. 3, 3, 3, 3, 4 e 5. Então, agora vocês conseguem preencher qualquer tipo de informação com base em um padrão. Seja ele a data, seja ele o nome, o que vocês quiserem, vocês vão conseguir dessa forma. Então, para a gente quase finalizar, o que acontece? Eu quero extrair, então, os meses. Aqui, em específico, foram todos de agosto, né? Vou botar um aqui em julho, só para desencargo de consciência. Então, o que acontece? Eu venho aqui ó, e coloco 08. Dou um Enter, Ctrl E. Olha o que acontece. Ele me mostra todos os meses que foram meses 8. E aqui no 7 que eu alterei, ó, ele me pega o 7. Não quero o nome do mês. Eu quero o ano dessa atividade. Perfeito. Vamos lá. Então aqui é 2024, né? Então 2024. E aí, ó, Ctrl E. Opa, vamos apagar aqui. Ctrl E. Pronto. Ele preencheu com todos os padrões aqui depois dessa última barra, que é o ano 2024. Então, perfeito. Olá, pessoal. Continuando a nossa aula, trouxe mais um exercício para a gente refletir e poder aprender mais alguns conceitos do Excel. Então vamos lá, pessoal. Em algumas aulas atrás eu comentei com vocês que quanto maior o custo de venda de um produto, na teoria maior a sua lucratividade, né? Então o que acontece? Vamos imaginar que isso siga para todos os produtos e a gente tem uma margem de lucro de 10%. Então, 10%, que eu vou botar 0,1, eu clico aqui, ó, e aí eu vou lá na página inicial, clico aqui e venho em porcentagem. O que acontece? O 0,1 virou 10% em porcentagem. E aí eu vou colocar aqui, comissão. Comissão não, lucro. E aí o que é o interessante?
Quando eu tenho essa opção aqui, deixa eu colocar aqui em cima que fica melhor. Então, o que acontece? Vou criar uma tabela com isso aqui. Tabelinha. Opa. Uma tabelinha aqui. Dou um OK. Perfeito. Essa tabela aqui, eu vou chamar esse ícone, esse item aqui, ó. Em nome da tabela, eu vou colocar lucro. E aí, para que a gente vai fazer isso? Para que agora eu crie uma nova aba e mostre uma nova aba que mostre quanto que eu vou faturar de lucro. Porque esse valor que tem aqui, ele é um valor de receita. Então aqui eu vou botar lucro. E aí como que a gente vai calcular esse lucro? A gente vai fazer da seguinte forma, vamos colocar coloca aqui o igual para iniciar a fórmula. Clica aqui no subtotal, vezes, aí nós vamos chamar agora, ó, o lucro. Então, lucro, olha só, ele já aparece aqui, ó. Dou um Enter. O que aconteceu? Ele pegou esse valor aqui e multiplicou por 10%. Aí você pode me perguntar, mas por que você não já colocou aqui vezes 0,10? Por conta do seguinte, se a minha margem de lucro ela muda para 15%, o que acontece? Automaticamente ela se altera em toda a planilha. Então, ó, o que antes era 10, agora virou 15. E automaticamente ele já mudou. Não, agora não é 15, é 25. Então, automaticamente ele vai mudando. Basta você alterar uma vez aqui embaixo. E aí, agora aqui, é muito interessante a gente colocar a métrica de soma. Por quê? Porque a gente vai ter quanto que teve de saldo de lucro entre o dia 1 e o dia 5. Então, eu venho e coloco uma soma aqui, ó. E aí eu posso estimar, fazer análise, na verdade. Então, como que seria essa análise? Existe aquela questão da oferta e da demanda. Então, quanto maior o preço, menor a demanda. Então, quanto mais você consegue abaixar o preço, na teoria, mais você vai conseguir vender e mais você vai conseguir lucrar mais ou menos. Por quê? Porque quando você baixa muito o preço, você tem a questão dos seus custos fixos. Então, você já está trabalhando com uma margem muito baixa e está vendendo. Só que o que acontece? Você está vendendo muito, mas como a sua margem é muito baixa, acaba que às vezes ela não consegue nem ficar no verde no final do mês. Então, devido a isso, é que os gestores e CEOs de empresas fazem essa análise. Se eu coloco um lucro de 10%, eu vou ter um retorno aí, um lucro de verdade de 3.075 nessas vendas. E se o meu lucro ele fosse de 15%, eu já teria um de 4.612. E se fosse 20%, 6.150. Então aí ele começa a analisar e começa a ver qual seria a melhor viabilidade, tá bom? Então essa é o nosso gerenciador de nomes, onde a gente chama a gente dá nome a uma linha, a uma célula, e aí a partir do momento que a gente dá nome, a gente consegue fazer fórmulas para que ela seja incluída. Então, ao invés de botar 0,10 aqui e depois ter que alterar, não. Eu altero só aqui, ó, 5%. Automaticamente ele já altera tudo para mim, ok? Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu trago para vocês na nossa aula uma matéria que é bastante interessante, que se chama lista suspensa. A lista suspensa, ela tem o objetivo de facilitar o preenchimento da tabela. Pois o que acontece? A lista suspensa, ela já tem itens pré-definidos, onde a gente vai conseguir
selecionar na lista o item que a gente quer. Então vamos lá. Por algum motivo eu quero colocar eu quero colocar a cidade que cada vendedor trabalha. Então, ó, eu vou colocar aqui entre data e vendedor. Então, aperto com o botão direito, inserir, coluna. E aqui eu vou colocar cidade. Aqui na cidade, o que acontece? A gente vem, seleciona aqui tudo isso. E aí eu venho aqui e coloco em lista suspensa. Deixa eu ver aqui onde ela está. Aqui, ó. Na verdade, lista suspensa não. Validação de dados. Aí dentro de validação de dados, você vai clicar em validação de dados novamente. E aqui é que vai ter o critério de avaliação. Que aí você vai colocar a lista. E aí nessa lista aqui, ó, você pode colocar, vamos colocar aqui, Goiânia, Salvador, Porto Alegre. Deixa eu ver se ele vai aqui. Pronto. Então o que acontece? Só que aqui ele está ficando tudo junto. Então vamos selecionar novamente, validação de dados, e aqui vamos colocar ponto e vírgula. Salvador. E eu dou um OK. Vamos ver aqui. Ou melhor, pessoal, é melhor a gente escrever ela aqui, ó. Salvador, Bahia, São Paulo, Porto Alegre. Então essas são as opções. Então como que a gente vai fazer? Seleciona aqui tudo, vem aqui em validação de dados e a fonte que a gente vai utilizar é essa aqui, ó. Você vem selecionando tudo isso. Aí dá um OK, pronto. Agora, ó, você vai ter uma das opções que você só clica nela e já vai aparecer a que você quer. E aí o que acontece? A gente tem duas situações. Do jeito que a gente fez aqui, caso apareça outra cidade, teria que ir nas configurações, alterar tudo certo, tudo de novo. Então eu teria que vir aqui, ó, e colocar, por exemplo, Curitiba. Só que aí, ó, teria que atualizar aqui em validação de dados. Seleciona primeiro aqui. E aí aqui teria que puxar até aqui embaixo no Curitiba. E aí dá um OK e aí agora vai aparecer Curitiba. Tá aqui. Só que o que acontece, pessoal? Imagina você está trabalhando e tem tudo pronto e muitas vezes tem que acrescentar uma cidade e tem que fazer todo esse processo burocrático. Como que é a melhor maneira de fazer isso? A melhor maneira é você criando uma nova tabela. Então a gente vai colocar aqui, ó, cidade. Coloca até maiúsculo. Cidade. E aí aqui você seleciona e formata como tabela. Ela tem cabeçalhos, dá um OK. Não, ela não foi. Deixa eu ir de novo. Aqui. Pronto. Agora sim. O que acontece? Agora vocês vão vir aqui, ó. E vamos chamar isso aqui de cidade. Tudo maiúsculo.
Então, o que a gente vai fazer agora? Você vem aqui, seleciona os campos que você quer colocar os dados. E agora, você vem aqui em dados, validação de dados. E aí, ó, você vai deixar a lista aqui, tudo certo. Só que agora você vai escrever essa fórmula aqui, ó, indireto. Então, toda vez que você trata de indireto, significa que você deu nome a uma tabela. E aí, essa tabela, você vai ter que referenciar ela aqui. Então, ó, eu tinha colocado localidade, mas na verdade é cidade. Então, como que vai ficar? Vou escrever de novo aqui, que fica melhor. Então, seria igual, indireto, abre o parênteses, aí você vai botar o nome da tabela. No caso meu é cidade, tudo maiúsculo. Fecha parênteses, fecha as aspas, fecha os parênteses. E dá um OK. Pronto. Agora, o que acontece? A gente tem todas essas informações. Só que aí vamos imaginar que por algum motivo foi incluída a cidade de São Luís. Na hora que eu dei um Enter aqui, ó, ele já entrou na tabela. Então, se eu venho aqui, ó, já vai ter São Luís. Então, quer dizer, aqui eu posso excluir alguma cidade. Vamos deixar só Curitiba e São Luís. Aí eu venho aqui, ó, excluo, Ctrl menos. Olha só. Automaticamente, ela já me dá só as opções que estão dentro da tabela. Ah, não, agora eu quero colocar Araçatuba, Mogi, Eldorado e Rio Branco. Então, ó, agora você só altera aqui na tabela que automaticamente ele vão aparecer as opções. Araçatuba, Eldorado, Rio Branco e assim vai indo, ok? Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos iniciar mais uma aula e o tema a ser abordado agora é a questão de sequências, preenchimento de sequências, de séries, né? O que acontece? Imagine que eu copiei isso aqui daquela planilha que a gente estava fazendo um estudo e com base nela eu vou acrescentar alguns itens. Então vamos lá. Primeiro item, eu vou criar uma nova coluna aqui ao lado esquerdo. E aí essa nova coluna, deixa eu já colocar aqui como formatação de tabela. E aqui eu vou colocar o número. Prontinho. E aí o que acontece? O que eu quero mostrar para vocês? O preenchimento de séries, eles funcionam da seguinte maneira. Vamos imaginar que cada compra dessa aqui é uma compra, né? Então aqui vai ser a compra número 1, número 2, número 3, número 4, enfim. E assim sucessivamente. O que acontece? Quando a gente tem um elemento aqui e toda vez que... o que acontece? Eu não tinha falado ainda para vocês, mas o que acontece? Quando você clica em uma célula, ela tem um biquinho aqui no fundo, ó, onde esse cantinho, esse quadradinho aqui, na hora que você passa um mouse próximo dele, você observa que o cursor ele fica diferente, fica com uma cruzinha. Então, quando ele fica com essa cruzinha, ó, significa que você pode apertar e segurar e movimentar ele, que ele vai fazer o preenchimento. Só que aí o preenchimento vai ser de acordo com o que você necessita. O que acontece? Como aqui eu só tinha um elemento e eu puxei ele aqui para baixo, ele subentende-se que
todos os elementos aqui de baixo eles são iguais. Mas por algum motivo você não quer que eles sejam iguais, quer que sejam uma certa sequência, aí você teria que colocar no mínimo 2 números. Vamos ver se assim já vai ou ele vai ficar duplicado. Ó, então colocou 2 números, ele já vai. Então aí você clica aqui, ó, seleciona os dois, clica aqui e puxa até embaixo. Pronto. Então essa daqui já virou uma sequência de números. Vamos supor que por algum motivo você quer que essa sequência ela seja de números ímpares. Então como que você vai fazer? O 1 ele entra, o 2 ele não entra, então o 3 ele já entra. Então ó, você vai selecionar os dois aqui e dar 2 cliques. Logo você vai ter o 1, o 3, o 5, o 7, o 9, o 11, o 13 e assim sucessivamente. Então vão ser números ímpares. Mesma coisa se fosse pares. 0, 2, aí dá 2 cliques, ó, 4, 6, 8, 10, 12 e assim sucessivamente, ok? Da mesma forma que a gente faz com os números, a gente pode fazer com datas. E aí com datas funciona assim, ó. Se eu puxar ela aqui e jogar ela aqui para baixo, ele vai fazer a mesma coisa que fez no número, onde se eu só tem um elemento, ele vai puxar aqui, ó. Deixa eu apagar. E ele vai puxar para cá, ó. Quando é data, até que ele já entende, então ele já preenche em forma cronológica. Mas aí se eu colocasse aqui, ó, 3, o que ele ia fazer? 3, 5, 7, 9, 11, 13. Então, ele continuaria a sequência, ok? Então, o que acontece? Sabendo disso, a gente consegue preencher de forma mais automatizada, ok? Olá pessoal, então vamos iniciar mais uma aula e nesse momento eu trago para vocês um estudo de como se trabalha com horários dentro do Excel. Então vamos lá, vamos imaginar aqui que essa tabela é uma folha de pontos, então aqui vamos colocar na ordem correta. Então, vou puxar aqui. Perfeito. E aí eu tenho essas datas aqui, também vou ajeitar, vou organizar aqui 2. Então, o que acontece? A numeração aqui, ela a cada dia que foi batendo o ponto, foi anotando. Aí no dia 1 foi o João, depois foi o Ramon, depois foi o Elias e assim sucessivamente. Então, pessoal, o que acontece? Para a gente poder calcular controle de horas, a gente precisa da data de início e a data de fim da atividade. Então a gente vai puxar essa setinha aqui, ó, mais 3 colunas. Por quê? Porque uma vai ser o horário de entrada, depois o horário de saída e aqui o saldo. Então vamos colocar aqui, ou melhor, aperta com o botão direito, vem aqui em inserir, insere uma linha e aqui ó, você coloca matutino, vespertino. E aí você seleciona aqui. E aí, ó, mescla aqui tudo. Mescla tudo. E aqui você aumenta ainda mais, ó. Pronto. Por quê? Porque aí a gente vai fazer assim, ó. Início. Fim. Saldo. E aí vem aqui, ó, e copia. Início. Fim. Saldo.
aqui vamos colocar matutino, fim, matutino, saldo, matutino. Perfeito. Então, ó, selecionei aqui todos. Então vamos imaginar. Vamos colocar aqui exemplos fáceis de calcular, porque a gente já consegue calcular rapidinho. Então o João ele chegou às 8 horas, saiu às 12. No período vespertino ele entrou às 13, saiu às 18. Já o Ramon ele entrou às 8h02, saiu às 11h56. Já no início ele entrou às 12h58 e foi até às 18. O Emerson ele entrou às 8, mas saiu às 12h06. A data de entrada dele foi 12h54 e saiu às 18h15. O Elias ele entrou às 8h02, saiu às 12. Aí ele entrou às 13, saiu às 18h10. O Elias, vamos copiar aqui, foi igual esse do Ramon, só que a diferença é que ele saiu às 18h04. O do João aqui foi igual ao do Emerson, só que ele saiu às 12 horas. E o João aqui novamente saiu às 8 e bateu às 12. Pronto. Então, ó, agora a gente coloca aqui uma formatação em negrito, que a gente vai para a gente poder calcular quanto que vai ter de saldo. Então, eu vou pegar o igual, selecionar aqui a célula fim, menos a célula do início. Olha só, que ele já me calcula. E aqui, ele vai pegar o fim menos o início. Também já calcula. E aí, ó, a gente pode vir aqui em design da tabela e já colocar a linha total. E nessa linha total, a gente coloca a soma. E aqui também coloca a soma. Então, o que acontece? Esse somatório aqui do pessoal, ele vai ter de todo mundo, né? Espera aí, deixa eu ver aqui. Aqui é o seguinte, o saldo, na verdade, é 4 horas, 3 horas e 54, 4 horas, tal. O horário padrão era de 8 às 12, então quer dizer, são 4 horas por dia. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu ver se é 7 mesmo. 7. Então, vamos lá. Esse 7 vezes 4 menos tudo isso aqui. Não, deu erro. Então, vamos fazer diferente. Vamos ver o seguinte. Aqui, ó, tivemos a diferença de... Ou melhor, criar uma nova coluna aqui. E aqui a gente vai colocar assim... Não é nem saldo. Aqui é horário cumprido.
horário cumprido. E aqui, saldo. Então, abre uma nova guia aqui também. Horário cumprido. Saldo. Então, vamos lá. Aqui foi o quanto ele cumpriu. Aqui a gente vai pegar, ó, e colocar 4 horas menos o horário cumprido. Melhor. 00. Então vamos colocar igual a esse menos esse. E aí aqui eu já clico e já chamo ele aqui, ó, de horário período matutino. Aqui período vespertino. É de 13 horas, então 14, 4, 5 horas. Então aqui eu vou criar uma nova tabela. Aqui também irei criar uma nova tabela. Prontinho. Agora que eu criei a nova tabela, ó, eu vou chamar ela de matutino. E aqui vespertino. Então agora eu vou pegar e fazer o cálculo. Igual a esse, ou melhor, igual a mat menos esse aqui. E aí vamos ver qual vai ser o somatório aqui. E vamos ver como que foi o raciocínio. 4 horas ele zerou. 3 horas e 54 ele cumpriu. Então faltou ele ficar mais 6 minutos. Aqui ele passou do horário. Então, se ele passou do horário, soma. Esse aqui ele faltou, e os outros bateu certinho. Então, esse daqui, ó, ele se anula com esse. Esse aqui ele ficou a mais, esse aqui ficou a menos. Então, deu um saldo de 8 minutos. Nesse aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Só que agora é igual a vesp menos isso aqui. Então aqui, ó, então ficou 5 horas aqui, ele tinha que cumprir 5 horas, cumpriu 5 horas, então zerado o saldo nesse dia.
Aqui ele teria que ficar, ele ficou 2 minutos a mais. Então, se ele ficou 2 minutos a mais, foi contabilizado para ele. Depois, ele ficou 21 minutos a mais, então foi contabilizado. Somando, dá um total de 1 hora e 6 minutos de tempo livre para ele. Ok? Olá, pessoal! Então, vamos iniciar mais uma aula. E neste módulo eu trago a vocês algumas fórmulas que iremos utilizar, que são um pouco mais elaboradas do que as fórmulas mais simples, né? Que tem o objetivo de nos atender de uma forma mais específica. E aí a gente vai começar pela fórmula soma-se. Então, qual é a diferença da fórmula soma-se para a fórmula soma? A fórmula soma, ela vai somar todos os elementos que você selecionar e pronto, acabou. Já a fórmula soma-se, ela tem um critério. E qual é esse critério? O critério você vai definir o critério. Então, por exemplo, eu tenho aqui em nossa planilha o lucro. E por algum motivo eu não quero que esse lucro seja somado os valores menores do que R$180. Aí você me pergunta, mas por quê? Porque valores menores do que R$180 não paga nem o custo fixo de manter a empresa. Então, devido a isso, eu quero saber qual o valor que eu estou tendo de lucro, que são valores acima de 180. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar a fórmula soma-se. Apareceu a fórmula, eu aperto na tecla Tab para mim entrar na fórmula. É até uma dica que eu vou passar para vocês. Toda vez que vocês forem colocar uma fórmula e digitou o início dela, ela apareceu, você aperta no Tab que automaticamente ela entra dentro daquela fórmula e já dá os parâmetros para você ir preenchendo. Então ele me pede primeiro o intervalo. Eu quero saber então o intervalo que a gente vai analisar é esse aqui, que vai ser a coluna lucro. Aí finalizei o intervalo, aperto ponto e vírgula e vou ver o meu critério. Qual vai ser o meu critério? Eu vou colocar que o valor ele tem que ser maior do que 180 para ser somado. E aí eu fecho parênteses. Fechei o parênteses, dá um ok, ele deu um erro. E aí eu te pergunto, por que esse erro? É porque essa condicionante nossa aqui, ela tem que estar entre aspas. Porque quando ela está entre aspas, ela significa o quê? Que dentro desse intervalo, eu só quero os valores maiores do que 180. Se ele não tiver em aspas, ele não entende. Então, o que acontece? É que ele já calculou. Então, se você pega os valores maiores do que 180, então esse é maior, esse não é, esse não é, esse não é, esse é. Você vai chegar a um somatório de 900, que é exatamente esse valor, então está correto. Perfeito? Show de bola. Então, essa é a fórmula soma-se. E além da fórmula soma-se, a gente vai ter a fórmula soma-ses, que seria o quê? Quando você precisa somar e precisa levar em consideração mais de uma condicionante. Então, um exemplo que eu vou dar para vocês. Vamos imaginar que eu quero que ele faça a soma dessa coluna do lucro apenas quando forem números maiores do que 180 e menores que 250. Então, vamos fazer. Então, eu apago aqui e aí eu digito soma ses. Tab para entrar na fórmula. E aí ele me pede o intervalo. O intervalo é esse aqui. Coloco ponto e vírgula. E agora, ó, ao invés de ter só um critério, eu vou ter vários critérios. Então, o intervalo do critério é esse aqui também. Ponto e vírgula. E qual é o critério? Abre parênteses, que ele seja maior do que 180. Fecha parênteses.
Aí ele pergunta, e o intervalo do critério 2? É esse também. Então, ponto e vírgula. Opa, esqueci de fechar aqui aspas. E qual o critério do meu segundo... qual é o meu segundo critério? Que ele seja menor do que 250. Fecha, eu não coloquei as aspas, abre aspas aqui, fecha aqui, dá um Enter. Pronto. Ele vai somar somente os valores que são maiores do que 180 e menores que 250. Então vamos ver se está batendo. Valores maiores que 180 e menores que 250. 300 não serve, porque é maior. 200 já serve. 150 não serve, 112 não serve, 200 serve, 150 não serve, não serve, não serve, não serve, nenhum serve. Então o somatório deu R$400. Opa, perdão. Tem mais esse 200 aqui, ó. Então o somatório deu R$600, que é exatamente o valor que ele calculou. Então esta é a fórmula do soma C, ok? Do soma C e soma Cs. Continuando em nosso estudo das fórmulas mais elaboradas, para conseguir atingir determinados objetivos, a gente vai tratar agora da fórmula C. Aquela hora a gente estava tratando da fórmula soma-se, então a gente só ia somar com alguma condicionante. Agora não, agora só temos a fórmula se, que é uma condicionante. Então, o que acontece? Com base na condicionante, a gente vai descrever o que aquele evento é. Então, vamos colocar em prática aqui com um exemplo. Então, a gente tem essa tabela aqui que a gente está estudando ela. E aí, a gente quer classificar esse lucro. Então, vou aumentar aqui mais uma coluna. Vou deixar a soma aqui normal. E aí eu clico aqui. Pronto. Aqui eu vou colocar meta. Então, vamos colocar aqui a meta. Vamos criar uma tabela aqui, meta. Vou colocar melhor aqui, status da meta. A meta, a gente vai falar que, igual eu havia comentado, né? Que ela só vale se forem para valores maiores do que 180. Então a gente vai colocar assim, ó, maior que 180. Ou melhor, nem precisa fazer isso aqui não. Vamos lá. Então a gente coloca aqui o igual e se, escreve SE, tab. E aí ele vai falar o seguinte, qual é o teste lógico? Eu quero falar o seguinte, se esse valor ele for menor do que 180, significa que não, abre aspas, não alcançou a meta. Fecha aspas. E dá um Enter. Aí, beleza. Se ele for menor do que 180, vai aparecer que não alcançou a meta. Agora, se for maior do que 180, eu vou e coloco um ponto e vírgula, ó, valor se falso. Se não for menor do que 180, for maior, aí a gente vai colocar que ele... Aí vamos colocar meta atingida. Pronto. Então, ó, quando você observa aqui que valor R$300, meta atingida, não alcançou a meta, não alcançou, meta atingida, não alcançou a meta, não alcançou, meta atingida e não alcançou a meta. E aí eu posso classificar de A a Z.
E aqui então eu vou ter todos os que teve a meta atingida e esses aqui todos que não teve a meta atingida. Então esse seria um exemplo de como que a gente pode trabalhar com a função C, ok? Então por enquanto é isso.